Gente, eu estou ao vivo! Ninguém esperava por mim, não é? Esperavam pelo Gustavo, esperavam pelo Edu, mas cheguei eu, olha eu aqui. Para quem não sabe quem eu sou a Sandra Mara. Eu sou dubladora da Chiquinha, eu estou há não vou falar quanto tempo, porque vocês sabem melhor do que eu, fazendo Chaves, fazendo a Chiquinha, e hoje vim aqui com uma grandíssima surpresa. Vim para falar com uma pessoa super importante, o Salatiel Lage, que foi aquela pessoa que iniciou tudo, iniciou essa aventura da dublagem para TVS, antiga TVS, atual SBT, foi a pessoa que adorou logo Chaves logo de cara e fez com que ele chegasse até hoje para nós. Então, a gente está aqui aguardando um pouquinho ele entrar. Ele entrou. Ele tá chegando. Eu não sei imitar a voz do Silvio Santos. Quem sabe imitar aí tem que falar. Ele tá chegando. Eba! E vamos cantar a musiquinha. Salatiel tá aí. Salatiel chegou. Salatiel. Ai, que Oi. felicidade! Nossa, Conseguimos! Obrigada, conseguimos! Eu, eu não sabia que podia dar ruim pelo computador, mas ainda bem que você conseguiu conectar aí pelo celular. Tá tudo. boa noite a todos. Pô, olha, um monte de gente seguindo a gente do Brasil inteiro seguindo a gente aqui, para ouvir as suas Legal, eu estou palavras. acompanhando, eu estava vendo tudo, só que eu Ai, não aparecia. você percebeu que eu fiquei aqui perdidona também, né? Sem saber o que fazer. Mas olha que bom, graças a Deus deu tudo certo. Salatiel, que prazer enorme, viu? Você sabe que é um prazer mesmo. Quantos anos? A última vez que a gente se viu, você tinha retornado a trabalhar no SBT, né? Mas isso já faz mais de 20 anos, né? Mais E ou aí, menos. e recentemente a gente conseguiu se reconectar, conversar, e aí com o teu telefone ficou mais fácil a gente trocar um pouco de memorabilia quase já, né? Quando a gente fala do Chaves 37 anos atrás, então a gente está falando de uma coisa que faz tempo mesmo. Meu querido, vamos começar com a sua formação, vamos começar com o que você fez por que você foi parar na televisão depois. Então, assim, o que que você fez antes? O que que você estudou? Como é que você se direcionou para a televisão? Vamos começar com isso aí, porque eu acho que é interessante saber. Ok, vamos lá. Bora. A minha formação é administração de empresas. Eu fiz vários estágios no Grupo Silvio Santos, aprendi muito, até que eu Ah, descobri como a administração cabe em todos os lugares, né? Eu tinha uma verdade? tendência para a comunicação. Eu tinha uma tendência para a comunicação. Legal. Comecei como assessor de comunicação, relações públicas, atendendo jornalistas e escrevendo sempre, porque naquela época a gente precisava dar um perfil mais profissional e empresarial para o Silvio, que era considerado só artista, né? E ele Ah, tá. vislumbrava a concessão de televisão, etc. Ah, então A você partir já no início da sua carreira já foi já com sim, isso, já foi com ele. com 20 e poucos anos eu já fui me encaminhando para a área de comunicação. Que legal. A da holding, né, onde eu exerci a função de assessor de relações públicas e comunicação, aos 20 e poucos anos, era um título orgulhoso para mim, porque era de bastante destaque, né? E Aham. até que o Silvio achou que a empresa, a área de comunicação da holding deveria ir para a área que já começava, primórdios da televisão. E aí nós Aham. fomos transferidos para a vida do Guilherme. Inicialmente eu exercia a minha função de assessor de comunicação, tão somente, mas comecei a aprender coisas de televisão, né? Entendi. E me apaixonei realmente pelas coisas de televisão.
Entendi. Agora, deixa eu te contar que você foi parar na dublagem, né, para o grupo do Silvio Santos, mas você tem uma passagem pela dublagem muito tempo antes. Conta esse pequeno hiato aí, que com 16 anos você foi na BKS, onde eu também comecei, e você dublou lá alguma coisinha, ou você ficou lá um período fazendo algum trabalho. Me conta dessa história, porque essa história É também é muito verdade, legal. covardia, ninguém sabe disso, né? A gente não... Mas Pois é. eu tenho orgulho de foi sementinha da dublagem, né? Ah, que Aos legal. 16 anos, eu cheguei a dublar um pouco na antiga AIC São Paulo, Ah, né? ainda era IC quando você foi lá. BKS porque esse nome se deve a um técnico de som polonês refugiado da Polônia em tempos de guerra. Ele, o Brasil deve a ele, né, tecnicamente, muita coisa que se aprendeu, inclusive, no Brasil. Bodan Kostiff S, por isso BKS. BKS, né? Era Eu cheguei a Bicaço. conhecê-lo. Eu cheguei a E conhecê-lo. eu Então, sim. dublei um pouquinho lá durante 6 meses e depois segui a minha vida, né, de estudante. Entendi. E aí, mais tarde, em algum momento lá na frente, quando você já tinha feito essa assessoria de, vamos dizer, assessoria de imprensa, quando você já tinha feito tudo isso, surgiu a necessidade de dublar no SBT. Surgiu a necessidade porque o número de filmes que a televisão que já tinha sido implantada precisava de dublagem. Num primeiro momento, essa dublagem era feita em outras casas, né? E aí, de repente, surgiu esse momento que precisava ser lá dentro do SBT. Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho. O Silvio comprava muitas coisas em vídeo. Inicialmente, eu cuidava da dublagem convencional, dos filmes, o 16 milímetros, enfim, os 16 Uhum. milímetros. Dublava nas dubladoras convencionais. Herbert Sim. Richards, Odilfo no Brasil, BKS, etc. Uhum. A partir do momento que ele me descobriu como responsável pelas dublagens, ele começou a passar alguns desafios. Tipo, olha, você precisa dublar esse show americano aqui e tal. Mas Silvio, não dá, porque não existe dublagem, Em técnica de videotape. dublagem em vídeo no Isso, Brasil, não quero. existe. A partir daí, eu comecei a fazer algumas experiências muito rudimentares, né? Ao mesmo tempo que aprendia também. Eu já tinha aprendido um bocado da dublagem convencional, aí eu Aham. comecei a me perguntar, por que não, né? Por que não dá para fazer? Né? Sim, sim. Normalmente as coisas de pioneirismo acontecem assim, né, Sandra? Exato, E exatamente. E esse foi, de alguma forma, o divisor de água da dublagem, né? Porque até então só se fazia com uma cópia em 16 milímetros. Não tinha possibilidade de dublar diretamente já no videotape, né? nenhum, nenhum. Aí nós fizemos uma experiência na TV Cultura, né, com um aparelho chamado Kinescópio, que transformou o meu primeiro show de circo Sim. de duplex para 16 milímetros. A partir daí, eu pedi para dublar convencionalmente naquela cópia rudimentar, recebi o produto pronto, mixado, e fui para uma ilha de videotape para sonorizar aquilo. Era muito Nossa. difícil. O técnico não entendia nada de Artesanal, né? Um videogame, então eu tive trabalho que artesanal. tocar o ombro dele todas as vezes que entrava um book da vida. Enfim, a partir dessa experiência que durou uma noite inteira para fazer um show de 50 minutos, eu Nossa. fiquei mais ou menos satisfeito, mas o Silvio cobrando, daí eu mandei o vídeo para ele. A partir daí ele gostou muito e E ficou bom, resolveu que mas não queria tinha.
E resolveu que queria dublar. E aí ele resolve abrir a dubladora, ele resolve abrir um local, um espaço mesmo com estúdio para fazer lá dentro na TVS, que não era na Vila Guilherme, num primeiro momento foi lá na Anhanguera, onde tem todo o complexo hoje, mas que ainda não tinha tudo aquilo construído, mas tinha um prédio e você foi para lá e foi lá que você fez o primeiro estúdio. Exatamente. Aí já não dependendo mais do Talkinescópio, né, com um Sim, gravador adequado para dublagem de 8 pistas, um gravador que veio de Nova York, mas ninguém sabia mexer no no gravador, danado. e a gente teve que descobrir tudo, né? Desde a Aham, acústica, que não era adequada, até posicionamento de microfone, aham. disso nas paredes que resvalavam um som péssimo, enfim. Foi julho de 1979. Uau! Você lembra a data assim com essa precisão? Claro, porque eu estava em férias, tentando aproveitar férias as quais eu não tinha nos últimos 3 anos, e E fui convocado para montar o estúdio. te chamou no meio das férias. Com 8 dias de férias, eu fui assumir o estúdio lá. Tadinha da Roberta, que está aqui acompanhando a gente, que não pôde curtir as férias, teve que voltar para casa. Mas ela era novinha, Aí era pequenininha, então tudo bem, né? Tá, e a partir daí começou a grande aventura. Conta então pra gente também das primeiras novelas dubladas, desses primeiros trabalhos. Já foi assim, o Silvio já se direcionou rapidamente para o México e já se direcionou para a Televisa, já começou a vislumbrar, a transmitir no Brasil as novelas mexicanas, ele já pensou logo de cara. De onde será que surgiu essa ideia de trazer o produto do México? E não, sei lá, dos Estados Unidos, ou da Europa, ou de qualquer outro lugar. foi a necessidade de ter produto para exibir no SBT. A Sim. essa altura já existia uma emissora de televisão, que foi a primeira TVS, Canal 11 do Rio de Janeiro, Uhum, e eu já dublava várias coisas aí nesse estúdio, né? uhum. Lucille Ball, shows do Jerry Lewis, alguns desenhos animados. Então, a preocupação dele é obter produto. Entendi. Mas para dar continuidade numa grade de programação, não existe ainda, não inventaram nada, naquela época, pelo menos, do que novela. Entendi, sim. Então, O Brasil consumia já muita novela, né? Muita novela da Globo, da Tupi, ou sei lá, de outras emissoras. Sempre foi um país que gostava de novela, né? o brasileiro é noveleiro É por noveleiro, essência, né? por por excelência. A partir Opa, do desculpa. estúdio montado, a gente fez a primeira novela. Foi Os Ricos E Também Choram? Os Ricos Também Choram. Olha, Nossa, como a novela merecia. eu não. A gente fez disco para a novela, a gente fez a abertura brasileira para começar a adequar a nossa realidade, aos nossos valores, né? Então, já Sim, que a dramaticidade era mexicana, a gente colocava alguns temperos para não nacionais ficar, aí para para não ficar estimular o totalmente, né? povo. Entendi. E com essas novelas, um dia chega o tal do Chaves, esse programa que estava ali no meio desse pacote de novelas, de filmes, sei lá do que, desse produto todo que ele tinha comprado da Televisa. Em algum momento você precisa dublar aquilo ali, ou você não precisa, você simplesmente fala assim: ah, vamos fazer um teste. Como é que surgiu a necessidade de dublar o Chaves especificamente? Porque até então o trabalho eram filmes, eram programas infantis e eram novelas. Aí, de repente, tinha esse Chaves lá no meio. Um dia você pegou aquilo e olhou e falou: opa, o que é isso aqui? Deixa eu dar uma olhadinha mais de perto. Como é que é? Como é que foi? Normalmente o Silvio tinha uma equipe, né? Ele fazia a pesquisa dele interna, então ele tinha lá 3 ou 4 tradutores que trabalhavam diretamente com ele para avaliar os produtos que ele
no feeling dele, iriam funcionar. Esse foi passado para ele de uma maneira meio negativa com relação aos comentários. As pessoas não gostavam. De qualquer maneira, ele mandava muita coisa para eu experimentar. Aconteceu Sei. já um episódio essa série do Vingar. Mas com o Chaves a gente não deixou acontecer isso, né? Eu fiz o Entendi. piloto, ele pegou o piloto, mandou para os diretores, né? Para os diretores avaliarem. Notas Sim. de 1 a 10. A maioria deu Qual o 0. score? Foi 0? 0, um só deu 1. E quando ele me perguntou, eu disse que realmente era um produto bom, embora tivesse uma roupagem de qualidade não nos padrões que o brasileiro está acostumado, por culpa da Globo, né? O brasileiro aprendeu a Sim. exigir Uhum. programa. Olha, cenários de papelão, Sim. humilde, Sim. limitado, colorido meio embaçado por conta da idade das fitas, só que tem uma coisa chamada essência. Tem essência de coisa boa, essência de bons exemplos, tem essência de simplicidade, De de amizade, carinho, né? de coisas De que assim, carinho. Verdade. ele perguntou, e a Agora, Cocó? Daí eu hã? disse, igual o circo que eu assistia quando criança em São Paulo. Então, a Ah, pureza do circo com, com, é, com aquela alegria infantil, sem maldade. entendi. E aí, o Gastaldi era de alguma forma teu parceiro na dublagem desde os primórdios dessa dubladora, ali no início com Os Ricos Também Choram, ou não? Ele Sim, começa depois. Ele já começou com você lá atrás. ele já havia dirigido para mim uma novelinha, uma novela de 50 capítulos chamada Marco, que chegou Marco! aí e ao ar do programa Silvio Santos ao vivo na Globo ainda. O Marco era a Gente! história do italiano, que a mãe tinha ido para a Argentina e ele, desesperado, queria ir atrás da mãe e tal. Marcelo dirigiu O com muita... Marco! Era da Malhão e tal. O Marcelo Aham. dirigiu com muita sensibilidade, né, essa série e alguns outros trabalhos para mim. A gente fazia desenho. Ele fez Jerry Lewis, que ele era uma das vozes do Jerry Lewis, né? Também. Sim, verdade. A partir dessa nossa ligação, né, profissional, que virou uma grande amizade, eu mostrei para ele o Chaves, né? O que você achou? Aham. Ele falou, me dá um tempo, vou para casa e tal. No dia seguinte, ele tinha mais ou menos desenhado o elenco de vozes, incluindo você. Isso, conta isso também. Então foi num primeiro, ele levou para casa, pensou no assunto e te trouxe uma coisa já meio desenhada. Com muita dificuldade, porque a gente não tinha facilidade do VHS ainda, na época, para Sim. poder copiar, levar e ver com calma. Então, era um transtorno. Tinha que pegar um aparelho Matic super pesado para emprestar, para levar para casa, o cara poder ver. Assim também Nossa, acontecia com os tradutores, né? entendi. Enfim, ele veio com uma solução pronta, praticamente, do elenco, né? Uhum. Porque, com exceção de uma jovem dubladora, todos eram veteranos. Eu era a mascote do grupo, né? Tem que ter um mascote para dar sorte. Eu era a que ia dar sorte. Falei para o Silvio, esse piloto, né? E daí? O que você achou? Eu falei, continuo achando que é bom, que vale a pena. Não, mas os diretores, eu falei, tá bom, nós estamos pregando Os novidade. diretores, os diretores e o próprio Silvio viram
já dublado, com as nossas vozes, como você, como o Sim, Marcelo. Ah, já sim, tudo dublado. Aham. E sim, ainda assim continuavam achando ruim? sim. Que povo sem noção! Pobre, pobre, não tem nada a ver com o Brasil, não vai funcionar, não sei o quê. Só que a essa altura nós tínhamos já adaptado para a realidade brasileira. Do Sim. nome do El Chavo, do nome do El Chave, do El Chaves, né? Que é Uhum. El Chavo, o É. menino do barril, o garoto, o moleque e tal. Sim, El sim, Chavo del Oeste. Por quê? Porque ele morava em frente, dentro de um barril, coitado, né? sim. Em frente ao 8 da vila. Ao número 8. E assim Aham. nós fomos criando os bordões, aquela história de sem querer querendo, algumas Uhum. coisas adaptamos, mas a maioria foi adaptado, né? Porque Sim, eu me era o lembro quê? bem. Década de 70 México, né? Elas não tinham nada a ver, inclusive politicamente, né? Enfim, Sim. a gente E você, mistura. foi você que deu carta branca pro Gastaldi para ele trocar toda aquela história, porque aí ele colocava Dom Pedro I, tem o episódio que ele cita Maite Proença, que a gente cita Maite Proença, quer dizer, foi vocês que ou ele ia fazendo da cabeça dele. Ele tinha a carta branca para ir trocando tudo isso, porque realmente a realidade Olha, mexicana não tinha nada a ver com a na nossa. medida do possível, e a orientação era um trabalho muito de grupo, equipe mesmo. A gente se reunia com os tradutores e a gente orientava para que fossem adaptadas da melhor maneira possível para a visão brasileira, para os costumes brasileiros. Né? Tanto Aham. que México virou. Acapulco virou Guarujá e tal, um monte de coisa Guarujá, virou piada. Tá? sim. Nós começamos a fazer, mas na medida que nós começamos a fazer, o Silvio observava e cobrava cada vez mais que houvesse essa adaptação, pela que realmente funcionava. Então, era um Chegou um, trabalho de era um trabalho de equipe mesmo para adaptação. E a direção do Marcelo era fundamental para que a coisa não caísse num lugar muito comum. Né? sim, sim, realmente ele dirigia com sensibilidade, né? Ele procurava a piada, colocar a piada no lugar certo, o tempo dela, né? Ele era muito talentoso. E acho de verdade, hoje, ainda mais olhando, que ele foi muito sensível também na escolha do elenco, né? Porque ele parece que ele pegou a pessoa certa para fazer. Porque a Marta também era um pouco novata na dublagem, né? Naquele período ali. Ela não vinha de tanto tempo. E, no entanto, ele catou, puxou ela e botou na Dona Florinda e era perfeita a Dona Florinda, né? Ali, num primeiro momento, tinha o Poti fazendo o Potiguara, né? Fazendo o Sim. Girafales, que era um dublador já veterano. O Osmiro estava na direção, eu não sei se ele estava na direção, eu não me lembro disso, mas aí eu me lembro do Poti dirigindo e do Osmiro já fazendo o Girafales, por exemplo. E, então eu acho que ele soube escolher com muita maestria o elenco, né? Porque ele foi pegar a pessoa certa para Seidel, colocar, né? Seidel, Nossa! Seidel, que era também uma das primeiras séries que eu fiz, perfeito Sim, também. sim, sim, Porque verdade. a, a função do diretor é uma coisa fundamental. Você é diretora hoje, você sabe disso. Né? Sim, Você pode é ter verdade. um elenco de primeira grandeza, mas se você não conhecer aquilo, não tiver bagagem, não Não, funciona. não, não funciona, é verdade. Olha, quantas histórias, E né? ele deu mais 12 para a gente fazer, com muita dificuldade, né? Porque Fez os dois primeiros e depois ele deu mais 12. mais 10. Aí Ah, mais 10. ficaram. Ficaram 12. O que, que E- aconteceu? Em que pese toda a nossa preocupação em adaptação, em tradução, em sincronismo, nós tínhamos um grande problema técnico, porque não existia a banda internacional de efeitos. Nós Hum, tínhamos,
todos os passos, efeitos, batidas de porta, aquelas coisas, aquele sino batendo, então a gente teve sim. que criar do estúdio. Então nós dublamos os efeitos. Sim, Se eu me acontece lembro disso, eu me lembro do estúdio. Tinha um estúdio, né? Que o cara ficava lá dentro fazendo, assistindo e fazendo todo, gravando, né, esses efeitos. Eu me lembro disso. muito engraçado, né? E quando Não tinha foi? nem barulho. Não, Oi? não, termina, por favor, termina, desculpa. Não tinha nem o barulho? Não, não tinha nem o barulho do silêncio, que a gente muitas vezes é necessário É, na sonoplastia. é verdade, é verdade. E quando é que foi que. Músicas também, né? Músicas. Criamos músicas, né? Em Sim, toda a função dos trilha, né? personagens, inclusive. Existe a música de abertura e Sim, tinha algumas músicas características que a gente chama de músicas incidentais sim, que lembram o personagem, né? Então, sim, sim. E quando aí foi que só vai começou a aumentar ficando. o número de episódios para serem dublados? Quando foi que aqueles 12 começaram a não bastar mais, que precisava dublar mais porque estava existindo uma demanda, ou foi o Silvio que gostou, ou foi o público que já começou a aprovar? Como é que foi que o pacote todo que vocês compraram, que tinha bastante, né, logo de cara, né? É que não vinha em remessas, né? Não é que vinha tudo junto, né? Ou chegou tudo Mas junto, né? remessas de aproximadamente 80 a 100 episódios, considerando que o total são 400 e tantos, fora os reprisados, né? Chaves tem um problema que muitas vezes a mesma história que a Chiquinha participou, depois de 20 capítulos aparece a mesma história com outros personagens da série. Então, Sim, é verdade, é verdade. né? Então, Parece até que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? exatamente. Eu tinha que provar para a auditoria que não, que aquele lá eram meus episódios separados. Olha, eu tô provando que. É isso Ah, que mesmo. coisa confusa, então. Inclusive, por conta disso, era muito difícil você controlar, você saber o que, que era o que. Você ia descobrir só depois de ter dublado mesmo. Né? Entendi. Então, como vieram em remessas, ele demorou um bocado, ele demorou mais ou menos uns 5 meses até a gente ter todos os episódios. Nessa altura, o Chaves já estava dando resultado no ar. Você Ah, experimentou alguns dias por semana, ele viu que começou a dar audiência e começou a cobrar que a gente fizesse mais. Né? O que, que ah, aconteceu? Eu tinha um limite de produção. Né? sim, Então, nós tivemos que criar alguns. Eu tinha tradutores na própria dubladora, né, que eram fixos, você conheceu bem todos eles. E depois sim, nós verdade. tivemos que contratar freelas para poder atender a demanda. Né? Só Olha, que, como o Chaves ele tem, nós criamos algumas características muito peculiares, né? Nós sim, tivemos que criar um glossário de termos para que quando, se você, Sandra, fosse traduzir um episódio, você tivesse que se ater àquele tipo de linguajar que a gente já tinha usado nos outros, senão não ia bater. sim, Tá certo? porque Vai que você não era liga o para mesmo esse. tradutor sempre, né? Então, nós tivemos que, inclusive, criar muitas reuniões, discussões. Parecia pauta de jornalismo, né? Discutindo assunto, pô, porque Sim, muitas vezes dava nó. E esse pessoal que é amante de Chaves e que todos eles que estão nos assistindo conhecem bem, né? Eles sim, acabam descobrindo um monte de problema que surgiu no tempo, né? sim. É claro que É, alguns erros aconteceram inevitáveis por conta da correria, por conta de uma produção industrial, né, que não sim. podia perder o artesanal. Né? E o É porque artesanal era dado pelo diretor no estúdio. Né? sim, pelo tempo que levava Dizia, lá no estúdio gravando, né, para fazer a coisa ter vida, né, para fazer aquela imagem não, ficar com voz brasileira cheia de vida, né? isso, boa É, comparação, isso mesmo. eu Então, costumo, eu na costumo dizer, verdade,
Desculpa, Sandra. Tem Não, não, pode gente que falar. diz até que nós fizemos uma nova produção do Chaves, através da dublagem. Sim. Muita Nós gente, criamos. muita gente acredita, inclusive, até hoje, que aqueles atores eram brasileiros, né? Morreram no desastre aéreo, não tem a lenda que conta que eles eram brasileiros? Tem gente que, muita gente acreditou durante muito tempo que fosse essa a verdade, né? Tamanha a naturalidade com a qual todo mundo interpretou, cada um interpretou o seu personagem, né? E a gente tinha que manter essa fantasia, né, Sandra? Porque Sim. as crianças, os fãs, enfim, eles só aceitavam aquela série com aquelas vozes, né? Sim. Um episódio engraçado que o Gugu foi ao México, entrevistou todo o elenco, voltou feliz da vida. Pô, Salatiel, eu consegui gravar uma entrevista sensacional com eles e tal. Falei, não, ótimo. Então, você vai colocar no ar? Falei, oh, vou colocar no meu programa, Viva a Noite, Viva la Noite. Aham. E aí, ele vai falar em castelhano? Ele falou, é mesmo. Aí Ah, nós levamos para o estúdio e dublamos a entrevista. Inclusive, para não dar diferença de som, o Gugu se dublou. nossa, olha que legal, para ninguém desconfiar que aquilo não fosse, que não tivesse a participação brasileira e de alguma forma ficar com a voz brasileira. Tem uma Isso. lenda também que o Silvio não queria muito que aparecesse os dubladores do Chaves num primeiro momento, porque ele não queria exatamente perder essa coisa de que aquilo era um produto assim que as pessoas. Porque estava todo mundo amando muito aquilo, né? Tem uma lenda que diz que ele preferia que não aparecessem os dubladores, que aquilo ficasse lá como uma coisa brasileira, produto brasileiro, para que continuasse sendo consumido dessa forma. Você se recorda de alguma coisa desse tipo ou não? Não, Não, você me né? faz lembrar essa coisa. Pode ser que a gente preservasse tudo isso naturalmente, né? Para não Sim, desmistificar. sim. Mas coisas do Silvio, tipo, ele nunca deixou aparecer o Lombardi, por exemplo, que era o principal locutor. É verdade. Para manter o mistério, só mais nada. Simplesmente. Simplesmente manter o mistério. Simples assim. É verdade, é verdade. Agora, a dubladora da TVS, pelo ineditismo da dublagem em videotape, pelo ineditismo de dublar todo mundo separado, né? Porque eu não me lembro de em nenhum momento dublar nada lá na TVS junto com outro colega na bancada, como a gente ainda dublava na Alamo ou na BKS mesmo, a gente ainda dublava dividindo a bancada com os colegas. Lá não tinha isso mais, né? E, no entanto, a gente conseguiu a qualidade, né? Manter a qualidade. Os estúdios eram menores e tudo. Como é que veio essa ideia? Como é que foi que também foi surgindo essas possibilidades? Olha, vamos fazer assim. Ou foi. Porque aquele é um tempo também em que a gente cavava na pedra, né? Em que vocês, todo mundo perdido sem saber o que fazer, saía atirando, aí alguma coisa caía e se conseguia realizar, né? Como é que foi essa história toda, assim? Na verdade, foi uma revolução, né, Sandra? Porque nós Uhum. saímos da convencional, que mandava fazer uma cópia preto e branco, para vocês lá no estúdio de dublagem sofrerem, porque era imagem preto e branco, muitas vezes você perdia o Tudo do bar... foco, não Sim, entendia, para um sistema absolutamente revolucionário que não precisava gastar dinheiro em laboratórios para revelar a cópia de trabalho. Nós sim. fazíamos a cópia de trabalho no videotape mesmo, Ah, amarrado com um negócio chamado time code, que é o código de tempo, sim, que amarrava a, a, tudo aquilo que estava gravado num gravador de 8 pistas, amarrava como se fosse um ímã com as respectivas imagens. entendi. Então, como existia as primeiras experiências em videotape? Não, porque só tínhamos 2 canais de áudio no videotape. Era complicado. Tinha que Sim, colocar na bancada
todo mundo, e quando alguém errasse, todos tinham que voltar a fazer. Voltar e fazer de Mas, novo. enfim, Uhum. evoluindo um pouco, a gente conseguia gravar cada personagem numa pista de áudio. Isso facilitou muito, porque Ah. diminuir os erros, né? Quando você está na bancada, se o teu partner erra, Você é obrigada a repetir o que, né? Você é obrigada a repetir tudo. E se você falou como a gente costuma dizer, um bife enorme, assim, falou um monte de coisa e ele falou só um não, continua sendo você, né? Você tendo que repetir todo aquele texto enquanto ele errou o não e ele vai só repetir o não, né? É uma loucura isso. voltou? Opa, voltou. Falei alguma coisa aqui para dar um tempo para ver se voltou. 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 Eu estava dizendo que na convencional, quando alguém errava na bancada, ela atrapalhava o trabalho do outro, tá Sim, certo? sim. E dessa forma E acabou otimizando, inclusive, né? Porque era tudo muito mais rápido, né? Talvez desse mais trabalho no final para juntar tudo. Como é que funcionava a mixagem depois, assim? as pistas estavam amarradas em sincronismo, quer dizer, não tinha problema. Entendi. Evidentemente, tinha a banda de músicas e efeitos que dava trabalho para o sonoplasta, ele tinha que colocar adequadamente a música, os efeitos no lugar certo, enfim. É uma simples mixagem, né? Uma Uhum. vez me perguntaram mixagem, né? Eu falei assim, é só a mistura de todas as trilhas. O Silvio perguntou isso? Ele perguntava, tive que fazer um desenho uma vez com um microfone, tá vendo que a Ai, Sandra está aqui no microfone dublando a Chiquinha. Ela coloca a voz dela no microfone, sai do microfone, magicamente sai do microfone esse som gravado por ela, corre o fio e vai ser depositado o som em um dos canais de áudio. Né? E isso daí tudo é mixagem. a verdade é que também a dublagem era pouco conhecida, né, Salatiel? A dublagem era uma coisa que um mistério, né? Eu mesma quando criança, né, quando eu comecei, eu sabia que aquelas vozes não eram brasileiras lá, dos Jetsons, dos Flintstones que eu assistia, da Feiticeira, Dina é um gênio, sei lá, mas eu não sabia, nem imaginava como aquilo podia acontecer, né? Como é que. E tanto é, e durante muitos anos, quando eu já dublava, quando eu já estava atuando, muita gente da minha família, ou muitas pessoas que eu conhecia, e amigos e tal, falavam, o que que é isso? Como é que é isso? É dublê? O que que você faz? Dublação? Eu falava, não, é dublagem, é diferente. É diferente. Então, assim, eu costumo dizer hoje em dia também que o Chaves abriu um pouco esse leque, né? Porque foi um programa muito notado. Aliás, eu acho que o SBT e a TVS também, porque com todas essas novelas, essa necessidade, essa demanda de vozes, de dubladores, de atores em dublagem, para que as novelas falassem português, para que os desenhos e todos os programas que eram exibidos no SBT falassem português. Claro que a gente lembra da Globo e de outras emissoras que também passavam programas americanos, mas é que o SBT, a demanda era muito grande, né? A quantidade de coisas que se dublava era muito grande. E o Chaves, eu acho que acabou virando uma vitrine, porque com o sucesso do Chaves, começou-se a se falar de dublagem, né? Começou a dublagem a ter algum. O que é dublagem? Ó, dublagem é isso. É receber esse produto de fora, né? Ô, Sandra, eu acho que até hoje a dublagem exerce um fascínio muito grande para todas as pessoas. É só a gente começar a falar sobre isso, todo mundo quer saber como funciona. Sim, Inclusive, no próprio SBT, eu fazia questão de valorizar os trabalhos dos dubladores, que são atores, né? sim. Então, a gente levava no programa do Flávio Cavalcante, a gente levava no programa da Cristina Rocha, a gente levava dubladores e brincava ali no palco, né? Sim, Mostrando o original, depois mostrando uma dublagem ao vivo. Não, eu fiz isso
várias vezes. E olha que todo mundo se interessava e dava audiência. Vamos entrevistar agora o dublador do Pato Donald. Foi lá o Casarré. Né? Jura? Então, conta um pouquinho disso também, que no final a dubladora da TVS acabava fazendo alguns outros trabalhos para não só para a TVS, não só para a emissora do Silvio Santos. Porque teve um pouco isso, não teve? Felizmente, para o meu orgulho profissional, né? Aham. E só, gente, durante um ano e meio da existência da dubladora, só nós fazíamos dublagem em videotape no Brasil. Tá? Olha, Isso mesmo. Tanto que o senhor Herbert Richards, que Deus o tenha, que foi o grande empreendedor de dublagem no Brasil, ele foi sim. nos visitar, foi conhecer os nossos estúdios e só começou a dublar videotape muito tempo depois, mais de um ano. Né? Sim, O que mas que aconteceu? foi lá para dar uma olhada para ver como é que era. Inclusive se informou com a gente. Como era uma coisa muito nova, eu não tinha aquele egoísmo de, pô, fomos nós e tal. Fomos nós os pioneiros, acabou. Daqui para Ah, frente, quanto mais gente participar da conversa sobre isso, e de fato foi o que aconteceu. Nós estávamos em experiência também, a gente precisava aprimorar a qualidade da dublagem, né? E sim. conversando com os outros estúdios, por exemplo, na Audilfo no Brasil, que eu descobri que precisava pegar a bandeja de ovo, colocar na parede para melhorar a acústica, né? Quando as coisas eram Acústica, muito para delicadas. melhorar a acústica. Que louco. Agora, algumas distribuidoras, como a Viacom, a Paris Filmes, tinham alguns produtos para dublar. E chegaram a dublar com a gente lá na dubladora. É disso que eu Pagaram tô. direitinho. Eu pedi autorização. Só que Sim, na hora de voar, porque alguns desses filmes foram para a Globo, sim, muitos para Bandeirantes e sim. pouco para Record. Só que eu era obrigado a remixar a abertura, né? Ah, Versão você. brasileira, por exemplo, Maga, tá certo? Sim, E aham. dublado nos estúdios da Do TVS, Silvio- que era uma marca Que que era eu uma podia marca. ter, mas não Entendi. tinha que na Bandeirantes e saiu nosso nome. Enfim. Que Foi uma bacana aí. revolução. Foi uma Foi uma revolução. revolução, sem sombra de dúvida. E eu tenho a impressão que a dublagem brasileira deve muito a esse momento aí, a essa criatividade que estava ali imperando, né? A esse pessoal todo encabeçado por você que de repente começou a vislumbrar essas possibilidades todas, né? Porque efetivamente nós atores em dublagem hoje temos a possibilidade de ter um trabalho que é realizado sempre com uma tecnologia de ponta, né, porque está sempre melhorando, mas eu acho que a gente não pode esquecer que o primeiro momento que a gente vislumbrou alguma diferença lá no fim do túnel foi quando a gente foi dublar ali na TVS, né, com todas essas dificuldades, mas também com todas essas diferenças, com esse vanguardismo, né? Porque foi muito de vanguarda, né? Foi muita coragem, né? Eu acho que é um pouco a marca da TVS, né? Quer dizer, do SBT, né? O SBT inovou com muita coisa, né? E nunca quis ser a primeira emissora, né? Quis ser sempre a segunda, acho que também por conta dessas coisas, né? Porque estava sempre ali experimentando. A Globo não se dava o trabalho de experimentar muitas vezes, né? Porque tinha mais dinheiro, tinha mais sei lá o quê, enfim, não importa. Mas o SBT realmente, pra gente, na dublagem. Tinha Herbert Richards no estúdio deles, alugado Sim, é verdade. para eles, né? É Então, verdade. o desafio é importante num trabalho de pioneirismo e, sobretudo, você abrindo, quer dizer, você sendo flexível para ouvir todo mundo. Né? Sim, Comecei a pesquisar, eu me lembro que os veteranos, eu não vou citar nome, mas os veteranos dos estúdios de São Paulo falavam assim: isso nunca vai dar certo, isso nunca vai dar certo. ah, tá vendo? Aí
a teimosia é importante no trabalho de pioneirismo porque você começa a se questionar. Mas peraí, eu preciso de um 16 milímetros perfurado para fazer a dublagem. Eu não tenho, né? Uhum, Como é que eu vou transformar um videotape no 16 milímetros? Daí você sai em campo, né? Tem entendi. jeito, tem jeito. Não, olha, parece que tem um equipamento na TV Cultura em São Paulo, então custa caro para fazer a cópia, mas é legal porque eles usam no jornalismo, não sei o quê. Opa, Vamos lá. era o caminho, né? Era o Sim, caminho, né? sim, Então, quando, quando você entra num novo negócio, numa nova empreitada, se você aceita o lugar comum, né, o que já está estabelecido, o status quo, sim. nunca, Não não é questiona verdade? nada, né? Fica parado no tempo, efetivamente. Claro que com muitos erros, né? É importante errar, muito Sim, importante. sim, Né? Nós erramos a beça, nós recebemos críticas enormes com relação à qualidade da dublagem, porque ela tinha uma característica, inclusive, interessante, que a dublagem convencional foi feita de uma maneira a juntar a, a fantasia dos 24 fotogramas do desenho animado e do filme é uma coisa que não é real. Você pega os 24 quadros como se fosse um livro e vira as páginas do livro e aquilo lá provoca uma animação que é artificial, não é natural, tá certo? sim. Aí você vê o som artificial, combina, parece que dá Da certo. liga. Você pega um vídeo como o nosso aqui, que nós estamos falando, e acrescenta um som. Se o som não for muito bem adequado em termos de posicionamento, de colocação da voz, acaba ficando falso. E as Sim. pessoas não estavam acostumadas a ver uma imagem real com um som Que soava falso. fantasia. Fantasia. E como Demorou. nós, a TVS, a SBT, foram os que primeiros colocaram, como você mesma disse, uma enxurrada de programação de desenho animado, de show americano, de show até de Miss América. É Né? verdade, passava mesmo, né? Olhava, mas que estranho, né? Aquela Passar o, voz. passar o Miss América aqui no Brasil com essas vozes estranhas. Isso. Uhum. É muito bacana, né? Muita história para contar mesmo, né? E o Chaves, ele realmente também é o divisor de águas dessa dublagem toda, né? Porque aí ele começa a permanecer no ar, permanecer no ar, permanecer no ar e não sai nunca do ar. Como é que se deu também essa descoberta de que esse programa podia ficar eternamente no ar? Que saiu agora há muito pouco tempo, né? Que ele saiu do ar o ano passado, né? Sandra, ele virou um coringa da programação. O Silvio acreditava tanto nele, né, que ele usava como estratégia para e gancho para puxar alguns programas, algumas estreias, né? Então, por quê? Porque o Chaves, como fenômeno, ele foi acumulando fãs a ponto Sim, de atingir 4 gerações. Isso é um fenômeno mesmo. Acho que nunca sim, aconteceu, né? verdade, verdade. Ele virou o queridinho da programação, né? E você sabe, será que o Silvio também gostava de assistir Chaves? Ele gostava de assistir Chaves? Ele passou a achar engraçado, será? Os diretores, o que, que eles fizeram? Engoliram, engoliram a língua quando perceberam que o programa era um sucesso, que o programa era muito, tinha uma abertura muito Isso. grande, que todo mundo gostava? Você conheceu bem aquele pátio da entrada da Vila Guilherme ali, né? O Sim, paralelepípedo, a sim, segurança ali. sim, sim, Às sim. vezes,
às vezes eu cruzava com alguns diretores e diziam assim, você está louco, hein? Falou possível pôr aquela porcaria no ar. Ah, e quando estava dando sucesso, eles continuavam com essa postura? Não, começaram a engolir, né? Muita gente ficava Ah. torcendo para o Silvio colocar o Chaves para puxar a programação deles também, né? Entendi, entendi. Mas não tinham, não obtiveram sucesso e por 37 anos o Chaves foi assim incontestável, né? Na programação do SBT, com períodos onde ele passava 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 1 vez por dia, mas ele estava sempre na programação, né? Você imagina, você pega, vamos pegar uma média de 400 episódios só, Uhum. 400. Dos 460 e tantos, que nem sei, não Sim, fiz. O ano tem 365 dias. Ele ficou 37 anos vezes 360. Fora as reprises. Fora as reprises. sim, Então, e ele estaria no ar ainda seguramente, né? Se não fosse sim, o problema do Mesh. sim. Dizem até que vai ser liberado, né? Não sei. Ele volta ressurgindo das cinzas. É, porque vai Tomara, continuar. tomara. O Chaves, eu acho que por ter já essa coisa sépia, né, que tem, essa coisa meio, ele tá meio suspenso, né? Tá num lugar, tá quase lá no panteão dos deuses, né, da programação brasileira, porque hoje em dia já é permitido falar do Chaves em todas as emissoras, depois que nós também dublamos aqueles episódios que, por um acaso, o Silvio Santos não sei por que não tinha, nós dublamos em 2018 para o Multishow e o Grupo Globo comprou para o Multishow. E aí, a partir desse momento, você ouve falar de Chaves no Jornal Nacional, nas programações dos programas todos, né? E as outras emissoras nunca tiveram um grande problema de falar de Chaves, né? Mas a Rede Globo sempre foi meio, né, assim, castiça, não gosta de falar dos artistas das outras emissoras. E depois que começou a passar no Multishow, eu observei que no carnaval, alguém fantasiado de Kiko, a apresentadora da Globo ia lá, por que você está apresentando aí fantasiado de Kiko, não sei o quê, sabe? Então, Chaves realmente é um produto mexicano-brasileiro, né? Talvez nessas alturas do campeonato se confunda se não é mesmo brasileiro, né? Porque vocês conseguiram, né, com essa visão que você teve, com a qualidade do trabalho do Gastaldi e com o elenco que ele escolheu, com tudo, fazer desse. Porque é uma coisa impressionante, né? Chega a ser impressionante mesmo, porque é de uma simplicidade desconcertante às vezes, né? É a pureza que está faltando, né, no Mãe do Uruguai, porque a gente só vê coisa dúbia, né? Coisa com duplo sentido. Eu acho que Sim, o grande segredo é esse. Na verdade, a gente não pode esquecer o grande mentor disso, que foi o Roberto Bolanhos, né? Ele era justo. um cara extremamente decente, com os valores de moral, de família, assim, à flor da pele. Eu leio algumas coisas que ele escreveu, tem um livro que fala muito dele. Ele sempre procurou evitar não ser politicamente correto. Tá certo o que eu falei? Ele sempre politicamente correto, mas assim, não demagogicamente, né? Sim, Ele achava que devia explorar os defeitos humanos, por exemplo, não devia julgar, não devia apelar para as coisas de baixo calão, né? sim, Era um cara sim. excepcional, um cara excepcional. Também sou Ele, muito fã ele, dele. ele via a criação desse personagem dele como a essência da pureza infantil. E que, como nós temos, todos nós, muito de criança, graças a Muito, Deus, então é verdade. É verdade. Eu não estou conseguindo nos ver. contaminando de uma maneira positiva, né? Sim, sem sombra de dúvida. Eu não estou conseguindo ver aqui perguntas, se alguém está querendo fazer alguma pergunta para você, não estou conseguindo observar aqui perguntas. Ah, tem uma aqui. Ah, não, deixa eu ver.
porque eu não, eu vou levar. Eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa especificamente para o nosso amigo Salatiel. Eu não vejo nada aqui falando, eu não estou conseguindo levantar um pouco as perguntas, mas Salatiel, é um prazer imenso falar contigo, viu? Um prazer imenso falar desse assunto e um prazer imenso relembrar um pouco tudo isso que a gente de alguma forma passou junto, porque eu cheguei lá, estava meio que começando, né, a Vila Guilherme, né? Sim. Então foi um momento assim também de descoberta para mim, né? Que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter a sair para o mundo, né? Porque até então eu trabalhava só, fazia poucas coisas de dublagem lá na BKS. E quando eu cheguei na TVS, eu passei a ir para lá todos os dias, porque todo dia eu tinha alguma coisa para dublar. Porque eu comecei dublando novelas, né? Fiz a famosa Chispita, que tinha uns 400 capítulos, né? Dublei tanto. Você Hã? fez o Lulu, você fez Luluzinha, você Boa! participou de Amor Cigano. Ah, é verdade, é verdade. E o Snoopy, e tanta coisa que a gente, né? Tanta. Fields, Não te ouvi. algumas vezes. Pegou Brooke Shields alguma vez. Tá? Ah, Acho que dublei ela. acho que dublou, sim. Eu nem me lembro mais, você vê, então, de tanta coisa que eu fazia lá. Então, assim, eu fico muito feliz de falar contigo porque a gente está relembrando um momento tão importante. É gostoso, né, quando a gente está essas memórias todas e a gente consegue relembrá-las, né? A gente consegue falar com a pessoa que Nossa, estava uma lá alegria. também, né? É uma alegria muito grande. E Chaves marcou a minha vida, como acho que também acabou marcando muito a sua, né? E a sua vida profissional também, né? Porque dentro do SBT aí acho que a dubladora passou a ser vista de uma outra forma, né? Tudo aquilo que acontecia lá dentro passou a ser visto de uma outra forma. E uma pena que depois, em algum momento, teve que terminar, né? Esse processo foi muito difícil, foi muito doloroso. Como é que terminou? Por que que terminou? É como as coisas têm que terminar, tudo tem um tempo, né? A Sim, dubladora existiu durante 12 anos, né? poxa. Com muita luta, com muita realização, com muito resultado, felizmente, né? E Aham. foi, além de me trazer orgulhos profissionais, me trouxe também um grande aprendizado profissional, porque eu tinha que tratar com uma pleiade de pessoas muito heterogêneas, muito heterogêneas. Você diz Essa, os dubladores, tradutores, diretores? Não. Todos? todos. Dubladores, que são pessoas de um nível excelente, né, com uma cultura razoável, e eu tinha que tratar com, por exemplo, um técnico de som que não tinha o ginásio, de repente, Sim. né? Ou um tradutor com muita personalidade que, de repente, não aceitava o fato de que nós tínhamos que chamar Acapulco de Guarujá. Tem uma questão intelectual, né? Absurdo No- você estar Mexer na obra, né? ferindo a obra Ferindo a estabelecida. obra. Aham, aham. E tinha que tratar com o motorista que levava o pessoal de madrugada para Anhanguera, e tinha que torear os fornecedores de mão de obra, porque a gente tinha na dubladora a minha equipe técnica, né? Sim. Alguns tradutores, que era uma turma de 40 pessoas aproximadamente. Né? Nossa! Tinha os dubladores, que nós chegamos a contar cerca de 100 dubladores, em média, que participaram de tudo isso. Os Uhum. diretores, que também são pessoas com uma personalidade ímpar, né? Forte, tá Sim, certo? sim, Então, para mim, como profissional, e até como ser humano, né? Foi sim, muito importante toda essa vivência, porque muitas vezes eu tinha que administrar conflitos. Isso faz sim, a gente crescer, né? E sim. manter o barco
sem ficar à deriva, sem Sim, afundar. sim. Enfim, valeu muito para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, né? Naquele momento E você também interrompeu a sua ligação com o SBT e depois voltou só anos depois, né? 5 anos depois, cinco, Entendi. 4 anos depois eu vou. E ficou mais Mas um daí tempo para exercer é, outro cargo. foram não, foram 3 oportunidades, né? Em que eu cheguei a dirigir as afiliadas, eu cheguei a vender algumas novelas para Portugal, eu cheguei a dirigir um programa Divina Del Mar, no Chile, né? Nossa, Um muita coisa. sucesso. Que bom. O que mais? E Ixi, também ixi. sou do SBT junto ao Ministério da Justiça em Brasília, veja você. Jura? Você ia para lá? Ia lá, discutir coisas da lei de censura. Não, é um currículo muito extenso, com muita coisa, né? Mas assim, aqui no canal Chaves de Novo, o povo se interessa muito por Chaves e acho que efetivamente também, apesar do seu currículo cheio de sucessos, né, de êxitos, eu acho que o Chaves realmente é uma coisa da qual você vai estar sempre atrelado e o pessoal vai sempre lembrar de você ligado a esse momento icônico. E você tem o seu Realmente, bonequinho, e você tem seu bonequinho aí que é para ninguém duvidar disso, né? Olha aqui, eu também sou fã. Você assistiu Chaves alguma vez? Vai, conta isso pra gente, vai, pra gente ir terminando. Você assistia muito Chaves também? É. é claro, por dever de ofício e por admirar, né? E pra... Alguma coisa que eu acertei, então eu tinha que alimentar, né? Entendi. Essa criação coletiva aí, da qual eu participei com muito orgulho, mas eu divido esse sucesso aí com todos vocês, com toda a equipe, com todo mundo que acreditou, né? Uma Sim, coisa que muitos não acreditavam. Então, é verdade. dá um gostinho bom, né? Dá um gostinho bom. Eu me lembro que num primeiro momento eu também tive um pouco a reação de olhar e falar, nossa, mas que cenário pobre, que tudo muito caindo, decadente, mas na medida que a gente vai incorporando o personagem de carne e osso e na medida que a gente vai falando as falas do personagem, a gente vai compreendendo um universo que a gente observa que não está só no cenário, não está só naquilo que a gente está vendo que é o primeiro que chama a atenção. A gente começa a observar a alma, a gente começa a observar que aquilo ali está querendo contar para a gente uma história muito maior, que essa história do arquétipo humano, né? Porque todos os arquétipos humanos estão lá no Chaves, né? O Bolanhos escreveu É com uma verdade. maestria e eu tenho muita admiração por ele por conta disso, porque a mesquinhez, a bondade, a maldade, a malícia, a fofoca, tá tudo ali colocado e ao mesmo tempo não precisa usar um palavrão, como você mesmo já disse, não precisa que tenha grandes, não tem ofensas absurdas, né? Todo mundo acaba se recompondo, tem uma mensagem, tem uma moral da história que tenta sempre ser positiva. Então, pessoas. Pelo que eu estou vendo aqui, o Salatiel caiu. Eita, nós! O Chaves é maravilhoso mesmo. Eu agradeço muito a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Eu agradeço demais, viu? O nosso bate-papo foi uma delícia. O Chaves de Novo, quero agradecer vocês do Chaves de Novo, o Gustavo, o Edu e o pessoal todo, que me permitiu conversar com o Salatiel, meu amigo, de tantos anos, e de lembrar com ele, de conversar com ele, assim, esse bate-papo
que não teve um script e onde a gente só foi falando para que a gente pudesse relembrar e trazer vocês para relembrarem com a gente. É sempre um grande prazer falar de Chaves. Vocês viram o quanto ele também é um admirador, o quanto ele também participou disso com muita vontade, admirando tudo que estava acontecendo e ajudando tudo a acontecer da melhor forma, com a tecnologia possível da época, trazendo todas as ferramentas para que tudo fosse realizado da melhor forma possível. Então, eu agradeço todo mundo que esteve aqui até agora. Esse vídeo, provavelmente, dessa conversa deve ficar disponível aí, eu acho, acredito. E o Salatiel está agradecendo a todos aqui no chat. Eu também agradeço muito, um grande beijo, a gente vai voltar a se falar proximamente aí, Salatiel. Todo mundo ficou muito feliz de poder falar com você. Uma pena que não teve perguntas, porque eu não consegui acessar. Vocês me desculpem. Mas era o que tinha para hoje. Pois é, né, meus amigos? Fazer o quê, né? O Chaves não veio a Dona Florinda, não veio ninguém, me deixaram aqui sozinho. Nem meu papaizinho lindo, meu amor, veio aqui. Eu acho que eu quero chorar. Mas eu não vou chorar, porque eu quero terminar sorrindo com todos vocês dessa oportunidade, sorrindo para essa oportunidade e agradecendo profundamente essa oportunidade. Um grande beijo para todo mundo, boa noite e quem sabe até uma próxima, tá bom? Beijo para todo mundo, gente. E vamos torcer para o Chaves voltar, né? Porque a gente está torcendo para o Chaves voltar. Beijão para vocês. Tchau, tchau.